Pedro falha naquilo que ele achava que ele era bom novamente. Pedro falha na sua ousadia. Pedro falha na sua coragem. Pedro falha espiritualmente falando. Você já se sentiu fracassado na vida material? Você já se sentiu fracassado na vida espiritual? Já se sentiu fracassado tanto na vida material quanto na vida espiritual? Você já sentiu que fracassou, que falhou em algo que você achava que você era bom e mesmo assim não conseguiu ir para frente naquilo? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. E para isso, eu quero usar alguns acontecimentos da vida de Pedro. Quero usar algumas situações onde Pedro falhou, onde Pedro fracassou, tanto na vida material quanto na vida espiritual. E o que Pedro fez, o que Pedro precisou entender para ele poder crescer e chegar onde ele chegou posteriormente. O primeiro episódio que eu quero pegar da vida de Pedro para usar como exemplo é o episódio da pesca milagrosa. Pedro havia pescado junto com outros a noite toda, ou tentado pescar a noite toda, e ele não conseguiu pegar nada. Jesus chega, começa a ensinar, entra no barco deles e pede para eles jogarem a rede novamente. Pedro fala para Jesus: a gente já jogou, olha, a gente tentou pescar a noite toda, a gente fez isso a noite toda. Pressupõe-se que Pedro achava-se bom por esse diálogo. Pedro deve ter pensado: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei pescar, eu sou pescador, eu sou bom nisso que eu estou fazendo. E eu tentei a noite toda, mas se o Senhor está falando, vamos lá, vamos jogar e vamos ver no que dá. E Pedro joga, os discípulos jogam a rede e a rede volta cheia de peixes. Naquele momento Pedro reconhece a grandeza de Jesus e ao mesmo tempo a sua pequenez, como ele era pequeno, como ele era pecador, e ele fala: Senhor, afaste de mim porque eu não sou digno, eu sou pecador. Jesus fala: fique tranquilo, Pedro, não tenha medo, a partir de hoje eu vou fazer você pescador de homens. Talvez naquele momento Pedro pensou: olha, talvez eu não seja tão bom pescador quanto eu pensei que eu era. Só que Jesus disse que vai fazer eu pescador de homens. Agora sim, eu posso até não ter prosperado materialmente, eu posso até não ter conseguido alcançar os meus objetivos materiais, mas é Jesus, é o Cristo, Ele está me chamando, então eu vou crescer espiritualmente, eu vou alcançar isso espiritualmente falando, eu vou ser um grande pescador de homens. Só que o tempo passa, vem o dia da crucificação, e vem o segundo momento em que Pedro falha. Primeiro, Pedro falhou em pescar. Primeiro, Pedro fracassou em pescar peixes. Agora, ele falharia, ele fracassaria em pescar homens. Ele fracassaria espiritualmente falando. E ele fracassaria novamente naquilo que ele achava que ele era bom. Pedro sabia que ele era ousado, que ele era corajoso, e de fato ele era. Quando Jesus, no episódio de andar sobre as águas, Jesus vem de longe, acham que é um fantasma. Quem é que fala? Jesus, se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas. É Ele que tem a ousadia, é Ele que tem a coragem de andar sobre as águas, ainda que lhe tenha faltado fé. Mas coragem não faltou. Quando os soldados chegam para prender Jesus, quem que dá a espadada na orelha do soldado? É Pedro. Pedro sabia que ele era corajoso, Pedro sabia que ele era ousado, e quando Jesus diz que ele seria entregue, é Pedro quem diz: olha, podem todos abandonar o Senhor, mas eu não vou te abandonar. Todos aqui podem sair correndo, mas eu não vou sair correndo, eu vou com o Senhor até o fim, porque Pedro confiava na sua coragem, na sua ousadia. Só que os soldados prendem Jesus e começam a açoitar, espancar, humilhar Jesus daquela forma que você já sabe. E Pedro começa a olhar aquilo e fica com medo. E quando alguém chega com Pedro e diz: oh, você andava com ele? Você é da turma dele? Não, eu não sou. E por 3 vezes Pedro nega a Jesus. Pedro falha naquilo que ele achava que ele era bom novamente. Pedro falha na sua ousadia. Pedro falha na sua coragem. Pedro falha espiritualmente falando. E Jesus morre. Eu imagino a cabeça de Pedro. Eu ia ser um grande pescador. Eu achei que eu ia ser um grande pescador de homens. Eu achei que eu ia
fazer grandes coisas em nome de Deus. Só que não foi isso que aconteceu. E Pedro volta para a pescaria. Pedro volta a tentar pescar. E depois que Jesus ressuscita, Jesus chega e os discípulos estão pescando mais uma vez. A Bíblia diz que era de manhã. Provavelmente eles passaram novamente a noite inteira tentando pescar. E Jesus chega, eles não reconhecem Jesus. Ele pergunta: vocês têm alguma coisa para eu comer? Eu estou com fome. E eles olham para ele e falam: não temos nada. Provavelmente a noite inteira pescando mais uma vez. E mais uma vez eles não conseguiram pescar os peixes. E Jesus diz para ele: lança no lado direito. E no momento em que Jesus diz, eles reconhecem Jesus. João fala para Pedro: é o mestre, é o Senhor, é Jesus. E eles lançam a rede mais uma vez vem cheia de peixe. E Pedro mais uma vez viu que a pesca não foi por conta das suas habilidades, não foi por conta daquilo que ele achava que era bom, mas mais uma vez a pesca se deu por conta do poder de Jesus. Jesus chega em Pedro e pergunta para ele: Pedro, você me ama mais do que esses aqui? E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? E Pedro mais uma vez: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E a Bíblia diz que Pedro se entristece, porque ele se lembra de quando ele negou Jesus 3 vezes. E agora, 3 vezes, Jesus faz a pergunta para ele. Pedro se entristece porque ele se lembra do seu fracasso. Pedro se entristece porque ele lembra que ele fracassou também espiritualmente. Pedro entende que não são as suas habilidades que vão fazer pescar peixes, que não são as suas habilidades que vão fazer pescar homens, se assim Deus não quiser. Às vezes nós não conseguimos prosperar, às vezes nós não conseguimos ir para frente, porque estamos confiando nas nossas habilidades, porque estamos confiando naquilo que sabemos fazer e não entendemos que se Deus não quiser que a gente prospere na vida material ou espiritual, a gente não vai prosperar. E às vezes a gente não entende que isso tem um motivo, que a gente não está preparado para prosperar na vida material ou na vida espiritual. Justamente porque a gente não entendeu essas coisas, justamente porque a gente acha que a gente prospera por conta da nossa habilidade. Pedro não estava preparado para prosperar, não estava preparado para ser aquilo que ele veio a ser depois, porque se ele prospera pensando que ele estava prosperando por conta das suas habilidades, por conta da sua coragem, ao primeiro sinal de sucesso, Pedro iria cair. Porque ele seria arrogante, porque ele seria prepotente, porque ele poderia ser soberbo. E a soberba precede a queda, a arrogância precede a queda. Tá entendendo? A partir do momento que Pedro entende que não são as suas habilidades, a partir do momento que Pedro entende que não é a sua coragem, que não é a sua capacidade, aí sim a vida dele começa a mudar. Nosso insucesso pode se dar por conta disso, porque não estamos preparados para ter sucesso. O tempo passa, Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, reveste eles de poder. E num belo dia, Pedro estava indo ao templo e lá tinha um homem que não podia andar, um paralítico, e pedindo esmola, e aquele paralítico não pede para ser curado, ele pede uma esmola, ele pede para Pedro um dinheiro, e Pedro aparentemente não tinha prosperado materialmente, porque ele olha para aquele homem e fala: não tenho ouro nem prata. Mas Pedro, agora sim, havia prosperado espiritualmente.
espiritualmente, teve sucesso espiritualmente. Ele olha para aquele homem e diz: em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela capacidade de Jesus e não pela minha capacidade, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem passou a andar. Finalmente Pedro vira pescador de homens, porque finalmente Pedro compreendeu que não era por sua capacidade, que não era por sua coragem, e sim pela capacidade, pelo poder e pela grandeza de Jesus. Espero que você tenha entendido isso. Muitas vezes olhamos para nós e pensamos que somos bons em algo, mas às vezes a gente precisa reconhecer, Deus precisa mostrar pra gente que a gente não é tão bom quanto a gente pensava, que a gente não é tão bom quanto a gente tinha certeza ou achava que era, que tudo que nós temos depende dele, e nós só temos se ele quiser, nós só prosperamos se ele quiser, nós só viramos pescadores de peixe ou de homens se ele quiser. Fique com essa mensagem, e o meu desejo para você que hoje não tem o ouro e a prata e também não tem o levanta e anda, eu sei como isso é triste, eu sei como isso é sofrido, porque enquanto você tem ouro e prata, ok, você tem alguma coisa. Se você não tem ouro e prata, mas você tem o levanta e anda, é melhor ainda, você tem o poder de Deus. Mas quando a gente não tem nenhum dos dois, a gente se sente fracassado. Ei, que você possa prosperar, e eu não sei qual é o nível da sua prosperidade, eu não sei o que é que Deus tem para você, o tamanho do seu ministério, mas que você possa se sentir próspero. Eu me sinto próspero espiritualmente quando eu sinto Deus comigo. Tinha mensagens que eu pregava e quem pregou, sabe? Tem mensagens que a gente prega e sente Deus do nosso lado. Tem mensagens que a gente prega e parece que Deus está distante. E é aí que eu me sinto um fracassado. Quando eu estou fazendo algo e eu não sinto que Deus está comigo. Eu não sei qual o seu padrão de sucesso, mas entenda que o padrão de sucesso tem que vir de Deus. Fique com essa mensagem. Pense nisso. E até mais.